Daqui o vídeo do Pombo, gente. O Gapmap disse que só ia ver esse vídeo. Olha só, a tela tá até diferente, mano. Ela tá mais fechadinha assim. Meu Deus, mano. Será que eu consigo arrumar aqui? Pô, vai ter que ficar com as bordas, gente. Vai ter que ficar com as bordas, pô. Justamente pelo fato de que tá ROG Phone. Tá ROG Phone. A não ser que eu faça assim, ó. Ó. Mas não vai ficar legal, pô. É uma esticada. Não, não vai ficar não, pô. Aqui, ó. Nossa, esticadaço. Nossa, tá muito esticado. Meu, até sumi aqui, ó. Sumi ali, ó. Olha, tem o Opera GX aqui do lado. Uop, uop. Esse vídeo parece cinema. Gapmap parece curtir a ideia de ver esse vídeo. Como é que eu vou pra arrumar, gente? Como é que... Vocês estão de boa em ver o vídeo assim? Meio com essas bordas aqui do lado, pô? Sabe o que tem que fazer? Fazer isso aqui, ó. Cortar fora as bordas. É o jeito, gente. É o jeito, é o jeito, é o jeito. Ah, não, tá bom assim, tá bom? Tá bom, pô, tá bom. Esse vídeo parece cinema. Sugestão do Gapmap. Então, deve ser bom. É do Gellan. Nós já viu o vídeo do Gellan. Aqui em Cal. Em live, no caso. Não tá aparecendo o nome do canal do cara. Por que não tá aparecendo aqui? Por que não tá mostrando aqui, ó? Vinícius Gellan. Enfim. Vamos ver o que vai sair do vídeo. E... Isso aí. Bora, bora. O universo acabou. Primeiro, o universo acabou. Ok. Aqui, ali, em todo lugar, como um espasmo muscular, o tecido do espaço-tempo rompeu, torceu, gritou, esperneou até cair, sumir, ser tragado pelas trevas. Como que três pombos vão discutir sobre o fim do universo se não tem mais universo para eles discutir? São fora do universo? É o Sapiens Celestial? Fora do universo existem seres surreais. Foi mal, lembrei do rap do Ben 10. Gapmap já não vai gostar falando de rap de anime. Incolores do não ser, que não é e nada permite ser. Sem explicação, sem sentido, atenção, tudo foi negado, subtraído. Sem chamas, sem apocalipse, assim, meio do nada. O universo decidiu que já tinha sido bastante, como se o problema da indução fosse menos um problema do que um prenúncio, que prenunciava a inadmissível fragilidade das leis da física, subitamente violadas, ignoradas, meras recomendações descartadas, prescrições interinas de uma realidade agora cancelada, revogada, sem julgamento nem direito de resposta. Foi assim? É assim que tudo acabou, que tudo parou. Todos os compromissos perdidos, todos os laços rompidos, todos os conflitos diários e milenares que regiam a existência de cada ser vivente e cada cápsula de sociedade espalhada pelo cosmos infindável findaram. Bye bye. Adiós. Sayonara. Começou cinema, tá? E o Espírito de Deus eternamente planava sobre as águas imóveis daquilo que nada é e tudo pode. A inexistência, veja, tem seu charme. Se segundo os eclesiásticos Deus é puro ato, o nada é de fato pura potência, apenas o que absolutamente não é tem em si o poder de vir a ser tudo, porque não ser inclui não ter nenhuma lei que impeça o vir a ser. Não é loucura? Pensa bem. Essa é a sua inquestionável, inegável magia. Dizem que do nada nada vem, mas é justamente o inverso. Do nada vem qualquer coisa. Não tô tendo QI suficiente pra entender isso aqui. Sim, eu sei que eu tava argumentando sobre QI ser uma categoria questionável, mas é efeito de humor. E desse nada, a coisa qualquer que enfim surgiu era absolutamente inexprimível em palavras, incognoscível, inentendível, impossível, sob todas as condições de existência que nos são hoje familiares. Tentar explicar já não dá. Não dá, não tinha forma, pois não existia no espaço, não se movia, pois não existia no tempo. De fato, a partir do instante que surgiu, já havia existido para sempre. O problema, claro, é que para sempre é muita coisa, então a coisa em questão já nasceu terrivelmente entediada consigo mesma. Decidiu, portanto, mudar. E nessa decisão criou-se o tempo. E como já estava ali mesmo, acabou criando o espaço. Agora a coisa existia agora e aqui. E sentiu-se muito contente. Bem teleológico, diga-se de passagem, né? Uma vez tava uma brisa, tava vendo um vídeo de um cego, acho que História de Cego, o canal dele. Enfim, mas não vê. E aí fiz uma pergunta pra ele, o que você enxerga? Você enxerga tudo preto? Aí ele disse, não, eu não enxergo. Tipo, mas como assim você não enxerga? Então como é que é? Qual que é a cor que aparece? Não tem cor. Não enxergo. Não tem enxergar, assim. Não é assim que funciona. É assim que funciona? Não é assim que funciona.
E aí eu lembro de ter visto esse vídeo e pensei, caramba, não enxergam. Se eu fecho os olhos eu vejo preto. Tudo preto. Dependendo, se tiver muita luz, fica meio avermelhado, que passa um pouco de luz. Eu fiquei me questionando na época. Será que inexistir seria o seguinte? Seria algo que, tal como eu não consigo compreender como um cego enxerga, ou melhor, não enxerga, tal como eu não consigo conceber a minha subjetividade banhada por essa característica, parece que eu não consigo conceber como ente vivo aquilo que é a inexistência. Ao mesmo tempo que me parece prudente afirmar que nela não há sofrimento. Ser cego tá mais pra quando você fecha apenas um olho. Eu fechando o olho, só o Gapmap falou que fechou o olho. Parece que fica só a visão de um, né? Parece que aqui meio que... Mas... Se tu olhar pro lado, ainda dá de ver um negócio preto assim. Enfim, vou voltar pro vídeo. Coincidentemente, ela assumiu no espaço uma forma um tanto peculiar. Curiosamente, para nós seria um pouco familiar. De fato, se houvesse ali algum ser humano que um dia na vida já tivesse transitado pelas limpas calçadas de São Paulo, ele ficaria até reconfortado, de certa forma agradecido, ao constatar que esse ser primordial, esculpido do magma da inexistência que um dia conteve o universo inteiro, uau, se parecia muito com uma pomba. Cara, a música é muito boa! Muito boa! O pombo! O loading, a pomba, o começo e o fim. Gente, ó, presta atenção aqui, ó. A pomba, 3 e 14. 3 e 14, cinema. pois faz todo sentido chamá-la assim, não sabia, evidente, o que a sua forma significaria pra gente. Os pobres plebeus do que um dia foi o planeta Terra, que agora, pois, não pertencia sequer ao passado, que não existia, e sim ao tempo antes do tempo, que não é tempo algum, né, convenhamos. Soubesse, teria escolhido, certamente, um outro vestido, de forma diferente e menos desprezada publicamente. Não sabia, não quis importar-se, claro. A pomba sentia-se muito bem, sentia-se em casa, feliz, confortável, exceto talvez por um pequeno desconforto existencial, causado pelo fato banal e mudo dela ser, bem, tudo aquilo que existe. Por ela reter sozinha em si tudo que tinha aqui significado de ser. Bom, não exatamente, já que havia o espaço e o tempo, bem lembrado, que ela mesma havia criado, sem perceber, mas ambos eram terrivelmente discretos e não falavam muito, né? Não, o que ela queria era diferente. De fato, o que ela queria era a diferença. Era o outro que não eu. A pomba experimentava ali pela primeira vez uma necessidade de transcendência, um desejo sufocante de experimentar, talvez, algo que ultrapassasse a sua consciência, algo que não fosse ela. Cara, a produção desse vídeo é muito boa. O que, convenhamos, era um pouco difícil na situação dela. Tadinha. Mas não tema, porque ser tudo o que existe também a coloca em posições privilegiadas. A existência da pomba insiste em preceder leis ainda não criadas, sejam leis físicas ou lógicas que delimitassem de qualquer maneira essa existência. O seu querer, diferente do nosso, é poder. Quando ela quis existir aqui, surgiu o espaço. Quando ela quis que as coisas mudassem, fez-se o tempo. E quando ela quis experimentar algo que não fosse ela mesma, algo ainda mais curioso aconteceu. Imagine sua surpresa quando então surge da incerteza duas formas familiares, distintas, moldes, nascidos sem querer, da pura força do seu desejo, que tremulam e se transformam de novo sem que ela tivesse a mínima ideia do que é isso. Em duas outras, pombinhas. Ah, que fofinhas. Oi, disse a primeira pomba, surpresa e fofa. movida por um senso inexplicável de hospitalidade. Oi, disse a segunda. Prrr, disse a terceira. Desculpe. Por favor, não há necessidade de se desculpar, disse a primeira, já completamente entregue ao seu papel de anfitriã. Pelo contrário, vocês são muito bem-vindas. Bem-vindes. Eu me sinto muito alegre por tê-las aqui. Vocês querem um cafezinho? Açúcar, adoçante? Bom, nós agradecemos, disse a segunda pomba, segurando a xicarazinha. Mas antes de tudo, já que tocou nesse assunto, eu vou me permitir fazer uma pergunta que vem me incomodando um pouquinho, tá?
Onde exatamente é aqui? Lacrimosa? E o que exatamente somos nós? Que música! Que música! Cinema! 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 O cara consegue fazer um poema só A falando, pomba cara. primeira não sabia, evidente, o que responder a uma pergunta tão premente de se fazer. As palavras cortaram-lhe o corpo, jorraram-lhe o sangue, o corpo torto, a mente em pane. Sentiu-se estúpida e exposta, a ignorância sobre a mesa posta. Não sabia o que responder, não via o que dizer. Deus amado, que diabos é aqui? E o que diabos sou eu? Essas palavras surgem por combustão instantânea dentro de mim e eu não sei o porquê. Por favor, alguém me ajude. A pomba coçou a cabeça, embaraçada, com as suas asinhas, enquanto as outras duas esperavam com atenção. Eu não sei. Tudo que eu sei é que eu sou. No sentido em que existo. Ou melhor, algo existe, né? Algo aparece aqui, não há dúvidas. Concorda? Você vendo esse vídeo, discorda? Algo aparece, não é? Algo está aqui. O que quer dizer que existe um aqui, onde algo aparece. Esse algo muda de forma perpetuamente. O que aparece antes não aparece mais. Nada fica. Tudo muda de lugar, de forma, de som. Coisas vão, coisas vêm. Sem parar. Sem parar, nada permanece. Foi, viu? Passou. Tudo se Cara, esvai. o cara misturou muita coisa. Aí você puxar um Sartre, puxar um Descartes, puxar a discussão Heráclito Parmênides, puxar um William James. Depois eu puxo se quiser. Tic-tac. Então existe. Assim, tem até a questão do Descartes. O penso logo existo. Eu acho muito bom. Gente, se algum dia, contar pra vocês aqui, gente, se algum dia vocês quiserem, leiam Meditações 1, 2, 3 Descartes. Peguem pra ler. E não pra entender, o cara... Pra você pegar o raciocínio. Não pra você saber a ideia, pra você entender como que a ideia surge. Como que a ideia emerge. O argumento, sabe, do Descartes. Como que ele chega nas conclusões fundamentais. Eu sou, eu existo, penso, logo existo. Sabe? Como que ele chega na questão da dúvida. Gente, façam isso algum dia, tá? Façam isso. Chega na questão de que temos dúvidas. Existe pelo menos algo que pensa. Enfim, voltando. Um agora que sempre passa e nunca volta e que é diferente do que já foi antes. Eu sei disso. Porque além daquilo que aparece diante de mim agora, nesse momento, eu retenho memórias daquilo que apareceu antes. Isso me permite dizer que existe um passado diferente do presente. O que me permite supor que vai existir um futuro. E também será diferente. Estados distintos de coisas que se interpolam sucessivamente. Eu faço isso porque eu suponho, minha mente, que exista uma ordem para as coisas. Uma estrutura fixa do ser que se repete e que permanece estável. Por que eu suponho isso? Eu não sei. As duas outras observavam. Assim, meio parecido como você está fazendo agora. Pensativo, sem pensar direito. Era bastante coisa para pensar, com todo respeito. Vale a pena pausar. Chopin. Essa música é tão boa. Cara, só das músicas. Meu Deus, Chopin, cara. Que maravilha. Vale a pena pausar. Chopin mesmo, eu tô maluco. Muito bom, cara. Muito bom. Como esse vídeo existe diante de você, elas existiam diante dela. Parte do mesmo ser, parte da mesma tela, o mesmo universo dela como ela mesma era e sempre tinha sido a pomba primeira, pensante, criadora e criatura de si mesma. Há não muito tempo ela tinha sido tudo, lembra? E alguma coisa tinha feito que isso mudasse. Um ímpeto, desejo profundo, lembra? Um querer antes que ela pensasse. Querer ser diferente de si mesma, querer ser maior do que si mesma. Eu quero. Pois bem, agora era. Demovida do todo, tornou-se simples parte. Não eternal, mas temporal. Não existir eternamente, veja, mas existir agora. Com você, aqui. Aqui, em vez de em todo lugar. Agora, em vez de para sempre. Companhia limitada, delimitada. Pequeno indivíduo, pequena parte da totalidade. Não percebes que a tua pequenez é a tua bênção?
Que tu não és pequeno enquanto fores parte de mim? Ela olhou com gratidão para elas, que olhavam de volta com Legal é que você pode interpretar isso de muitas maneiras. Tô pensando, se assumir uma perspectiva cristã, você pode pensar que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nessa perspectiva. Em nossa pequenez, somos parcela daquilo que foi criado pelo divino. E, portanto, devemos, em certa medida, valorizar nossa pequenez. Sob uma perspectiva que não necessariamente recorre a algo religioso, nascemos aqui, estamos em nossa pequenez. Aqui estamos, né? Não somos tudo, mas aqui estamos, condenados a ser livre, sabendo que a existência precede a essência, as frases do Sartre. Enfim, eu pensei nessas duas vias para poder falar sobre essa parte. Eu imagino que outras pessoas podem ter outra interpretação. O que vocês têm como interpretação disso aqui? Como vocês enxergam isso? Você quer comentar aí no chat? À vontade. Ela olhou com gratidão para elas, que olhavam de volta com um misto de espanto e reverência. Tão parecidas, tão próximas dela mesma e também tão infinitamente distantes. Ao lado delas, o alívio de se partilhar o simples fardo insustentável de ser. É um fardo pesado, difícil. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de você. Como se sentem compartilhando a experiência da existência. Cara, que vídeo bom, mano. Que vídeo bom. Valeu a pena a espera, cara. Que vídeo bom, mano. Não sei nem o que dizer, só tô apreciando com foda isso, tá? Cara, que vídeo bom, mano. Que vídeo bom, velho. Que vídeo bom. Pô, velho. Senti aqui, tá ligado? Senti aqui, tá ligado? Eu quero, eu posso. Eu podo, eu consugo. Se fosse filme, merecia o Oscar. Cara, o tanto de emoção que ele conseguiu passar nesse final. Tipo, é tudo, cara. A edição, as pombas. Tipo, tem um ar meio. Poxa, tá usando pombo, sabe? Um animal que parece ser uma escolha meio arbitrária pra trazer uma ideia assim. Pô, cara. Pô, cara. Muito maneiro. Mano, a música do fundo, eu falei isso várias vezes. Cara, que música linda. Que soundtrack linda. Linda, 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 linda. Véi, se você nascer e ficar 50 anos apenas numa sala branca, de alguém abrir a porta da sala, você perceber que tudo era mentira, e a sala branca não é nem 1% que você achou que era um todo. É o mito da caverna do Platão, basicamente, né? Caramba. Sim, como eu faço pra ir até o infinito? Cara, não sei, cara. Tenta pegar carona numa reta paralela. Pega duas retas paralelas, retas mesmo, não pode ser segmento. Pega, se engancha assim, segura numa, e vai caminhando na outra reta paralela. Algum momento, quando ela se encontrar, você tá no infinito. Eu me sinto feliz pra cacete. Legal, cara. Legal, legal. Em certa medida eu também me sinto feliz por estar compartilhando a minha existência com vocês. E, assim, eu acho que esse vídeo talvez não seja nem pra comentar, sim pra sentir. Vou voltar, velho. Vou voltar aqui. Como esse vídeo existe É a diante pergunta fundamental.
Tá, aqui foi quando a imagem pergunta. Vou ver de novo, querendo saber. Vou ver. A pomba primeira não sabia, é evidente, o que responder a uma pergunta tão premente de se fazer. As palavras cortaram-lhe o corpo, jorraram-lhe o sangue, o corpo torto, a mente em pane. Sentiu-se estúpida e exposta, a ignorância sobre a mesa posta. Não sabia o que responder, não via o que dizer. Deus amado, que diabos é aqui? E o que diabos sou eu? Essas palavras surgem por combustão instantânea dentro de mim e eu não sei o porquê. Por favor, alguém me ajude. A pomba coçou a cabeça, embaraçada, com as suas asinhas. A edição, vou fazer um comentário. Você vê como é que ela é uma edição Dentro de mim, eu não sei estática, mas com muito movimento? o porquê. Por Você favor. percebe que tá parado? É uma imagem fixa, mas ao mesmo tempo tem muito movimento. Cinema. Alguém me ajude. Eu gosto muito desses detalhes. Eu tento A fazer pomba quando eu edito coçou a meu vídeo. cabeça, embaraçada, com as suas asinhas, enquanto as outras duas esperavam com atenção. Eu não sei. Tudo que eu sei é que eu sou. No sentido em que existo. Ou melhor, algo existe, né? Aí eu descarto que eu Algo falei antes. aparece aqui, não há dúvidas. Concorda? Você vendo esse vídeo, discorda? Algo aparece, não é? Algo está aqui. O que quer dizer que existe um aqui, onde algo aparece. Esse algo muda de forma perpetuamente. O que aparece antes não aparece mais. Nada fica, tudo muda de lugar, de forma, de som, coisas vão, coisas vêm, sem parar. Sem parar, nada permanece. Foi, viu? Passou, tudo se esvai. Tic-tac. Então existe um agora. Cara, isso é muito William James. Eu lembro de ter visto um outro vídeo do Gellan com o Gapmap, mano. Aqui na live, na época que eu nem publicava corte. E era uma ideia sobre a questão da passagem do tempo. Tem um autor da psicologia, que é o William James, lá do funcionalismo. Se não me engano, era americano da época. E ele puxa um pouco a ideia de discussões filosóficas antigas para falar que a consciência é um fluxo. A consciência é um fluxo na medida que a experiência molda a experiência. Então, a experiência que eu vivenciei como indivíduo fez com que, em algum momento, eu chegasse agora para montar essa live, estar aqui conversando com vocês. E a experiência de estar aqui, acompanhando esse conteúdo, vai moldar a minha experiência. E a ideia de que o que vivemos molda o que vivemos, e como somos foi moldado pelo que vivemos, faz com que o William James chegue na conclusão de que a consciência é um fluxo. É como um líquido que percorre sem cessar durante a nossa existência como indivíduos portadores de uma consciência. Como se fosse um rio onde não se banha na mesma água duas vezes. Não poderia dizer então que ainda somos um? Talvez poderia. Talvez ambos podem coexistir. Enfim. Tem um poema que ele postou no canal dele, que é muito bom. Simplesmente um canal ótimo. Assisti tudo que foi produzido e amo tudo. Maneiro, cara. Bora prosseguir aqui. Que sempre passa e nunca volta e que é diferente do que já foi antes. Eu sei disso. Porque além daquilo que aparece diante de mim agora, nesse momento, eu retenho memórias daquilo que apareceu antes. Isso me permite dizer que existe um passado diferente do presente. O que me permite supor que vai existir um futuro. E também será diferente. Estados distintos de coisas que se interpolam sucessivamente. Eu faço isso porque eu suponho, minha mente, que exista uma ordem para as coisas. Uma estrutura fixa do ser que se repete e que permanece. Cara, olha só, velho. Olha que loucura. Eu tava falando sobre a questão da passagem. Agora ele tá comentando em certa medida sobre uma reflexão envolvendo unicidade, sabe? Um único bloco. Pô, mano, isso é muito Estável. maneiro. Por que eu suponho isso? Eu não sei. As duas outras observavam. Assim, meio parecido como você tá fazendo agora. Pensativo, sem pensar direito. Era bastante coisa pra pensar, com todo respeito. Vale a pena pausar. Como esse vídeo existe diante de você, elas existiam diante dela.
parte do mesmo ser, parte da mesma tela, o mesmo universo dela, como ela mesma era e sempre tinha sido, a pomba primeira, pensante criadora e criatura de si mesma. Há não muito tempo ela tinha sido tudo, lembra? E alguma coisa tinha feito que isso mudasse. Um ímpeto, desejo profundo, lembra? Um querer antes que ela pensasse. Querer ser diferente de si mesma, querer ser maior do que si mesma. Eu quero. Pois bem, agora era. Demovida do todo, tornou-se simples parte. Não eternal, mas temporal. Não existir eternamente, veja, mas existir agora. Com você, aqui, em vez de em todo lugar, agora em vez de para sempre, companhia limitada, delimitada, pequeno indivíduo, pequena parte da totalidade, não percebes que a tua pequenez é a tua bênção? Que tu não és pequeno enquanto fores parte de mim? Ela olhou com gratidão para elas, que olhavam de volta com um misto de espanto e reverência, tão parecidas, tão próximas dela mesma e também tão infinitamente distantes. Ao lado delas, o alívio de se partilhar o simples fardo insustentável de ser. É um fardo pesado, difícil. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de você. Cinema. 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 Simplesmente amo o estilo de vida desse moleque. MLK é moleque ou maluco? Nunca soube. Não há nada igual no YouTube Brasil e quiçá mundial. Cara, muito bom, velho. Muito bom. Eu fiquei questionando o que seria o querer. Porque eu tava tentando encontrar um entendimento para o que seria esse querer que ele mencionou. Mas não consegui chegar em nada que me fosse tão resoluto. Tipo, eu penso que talvez, de traçar uma analogia com o querer permanecer vivo. Tecnicamente, queremos continuar vivos. Mas não foi como se a gente tivesse escolhido a existência. Como se a existência ela tivesse chegado para nós, como na ideia de uns um presente, na ideia de outros um fardo, e cá estamos. Não parece que é algo tão querer. Eu não entendi o simbolismo do querer, eu não peguei muito bem. Talvez dê de puxar o negócio no sentido de estamos aqui, porque escolhemos estar aqui, na medida em que a gente poderia só acabar com isso tudo, de uma hora para outra, mas escolhemos estar aqui. Tem tanta recomendação só dele que eu tenho que eu posso simplesmente fazer uma playlist só com ele. O Gapimap gosta mesmo do mano, né? Talvez seja o mais perto que eu posso chegar nessa questão do querer. Vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui a tela e arrumar igual tava antes. Porque ela tá assim, ó. Peão. Aí, peão. Pronto. Volta aqui, lá. Cheio, deixa eu ver os comentários, gente. Tá vendo o atestado? Tive 3 anos de filosofia. Tiraram boa parte da minha sanidade mental. Dito isso, obrigado a todos pela presença. Pomba 1, pru. Pomba 3, pru. Pomba 2, pru. Minha experiência com o YouTube é tipo: aqui está um vídeo bem planejado e editado. Uma experiência inesquecível e inigualável, a qual poucos sequer terão a chance de ver. Olha aqui a parte do 247 da treta do Haluca. Eu jurava que ia falar do 247 da casa automática. Olha eu aqui, ó. Olha eu, ó. Olha eu. Amor Fati, chinocando. Eu não acredito que chorei no final de vídeo sobre pombas. Comentários longos parecem ser potencialmente legais. Eu gosto de comentários longos.
Humano, sua concepção de paz é risória. Guerras não existem meramente para suprir e disputar recursos. Elas existem mormente, mormente, palavra emblemática, por cupidez soberba, mais palavras emblemáticas, que não encontram em si limites morais. O que é suficiente não te basta humano, ainda precisa de mais. Enxerga os outros homens não como semelhantes, mas como indivíduos que devem ser governados. Onde há poder não há amor, onde não há amor, não há liberdade, onde não há liberdade não há paz. Vossa paz é a paz de muralhas, a paz que se tranca em muros para que a violência nos atinja. Por acaso o brilho de ouro manchado de sangue custa a angústia provocada em perdê-lo? A paz que se guarda em muros é ilusão? Cara, tu humano, Oshimopon falante. Ah, mano. Vai meio. Parece meio distante da reflexão do vídeo. A reflexão parece tanto quanto diferente, né? Me empolguei um pouquinho. Confesso que, como escritora e ávida consumidora de literatura, demorei para perceber que você estava contando uma história. Ainda mais para entender sobre o que exatamente estava falando. Sei que não há resposta certa, mas Vinícius aborda essencialmente uma pergunta com a qual a literatura brinca e distorce ao bel prazer. Ao colocar um personagem para descobrir sobre si mesmo, acaba indiretamente tentando responder a questão mais difícil da vida: quem é você? A parte engraçada do vídeo é transferir essa pergunta para uma criatura que em algum momento foi nada e tudo ao mesmo tempo. Isso me fez pensar, se nem ela, que transcende meu entendimento, pode responder, como eu, que sempre fui alguma coisa, posso sequer ousar escrever sobre isso e tentar encontrar uma resposta? Simples, porque tenho com o que me comparar. Criando uma espécie de fita métrica, consigo medir o quão longe ainda estou da resposta. Dizer com 100% de certeza o que sou é impossível, mas posso afirmar com 1 bilhão% de certeza que não sou um pombo, e muito menos uma criatura cósmica, o que reduz drasticamente a possibilidade do que posso ser. Assim, ironicamente, me aproximo um pouco mais da resposta para quem sou eu. Se você leu até aqui, meu Deus, que paciência. Obrigado, aliás. Do mesmo jeito que o vídeo sugere, talvez, peço que dê sua própria interpretação. Quem sabe assim, possamos comparar e medir o quão longe ainda estamos dessa resposta. Cara, que legal, velho. Que legal. Essa é a graça dos comentários longos, tá ligado? Não tinha olhado pra essa perspectiva, porque de fato, é um ser que já foi tudo, que ainda assim estava imerso nessa dúvida do quem sou eu, por mais que fosse nada, por mais que fosse tudo. Como nós, indivíduos terrenos, podemos chegar na resposta dessa pergunta? Será que podemos? A moça escreve muito bem, verdade. Verdade, verdade. Meu chat aqui, mas não. Já abriu um negócio aqui. Não entendi muito, só sei que nada sei. Mas se você sabe isso, você sabe algo. Então você sabe e não sabe. Então o que não sabemos? Ah. Próximo comentário. Talvez seja uma resposta chata, mas eu acredito que a tua primeira resposta foi melhor. Tu sente mesmo sem entender. E moleque é moleque. Ok. A moça escreve muito bem, verdade. Talvez a primeira reação de sentir sem entender tem uma relevância muito grande. Não sei se maior do que tentar racionalizar. Mas eu imagino que o intuito do vídeo era tentar tirar alguma reflexão. E eu acho que deu certo. Estamos aqui refletindo sobre isso. E se o intuito do vídeo era causar alguma emoção, também deu certo. Porque eu achei cinema. Valeu pela sugestão, Gabriel.